Vamos nessa, pessoal. Vamos tratar agora, desse ponto, de uma modalidade de extinção do crédito tributário muito polêmica. Por que digo polêmica? Porque tem muitas decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Inclusive, existem 4 súmulas a respeito do assunto. Você vai ver a súmula 212, a 213, a 461. Então, existem entendimentos jurisprudenciais consolidados sobre o tema e são esses entendimentos e questões de concurso que vamos estudar a partir de agora. Veja que a compensação tributária, que é esta modalidade polêmica, acontece quando o contribuinte tem um crédito com a Receita e ele quer compensar o seu débito tributário. Então, aí há uma compensação entre crédito que o contribuinte tem com o seu débito tributário, a compensação e a extinção do crédito tributário. E aqui um ponto importantíssimo, isso é fundamental que você entenda, é que a compensação, ela é nos termos da lei. Por exemplo, se a lei prevê uma limitação da compensação, diz que só pode compensar 30% da dívida tributária, e essa lei é considerada pelo STJ, legal, e é considerada pelo Supremo como constitucional. Por quê? Porque a compensação tributária é nos termos da lei. E a lei pode definir e pode limitar, estabelecer requisitos para a compensação. O contribuinte não pode compensar, o seu crédito com a sua dívida tributária ao seu bel prazer. Isso é fundamental que você entenda para fins de concurso público. Porque o entendimento consolidado na jurisprudência é que a compensação não é ao bel prazer do contribuinte. Por exemplo, se ele quer compensar 100%, se ele tem, não pode, se a lei limita a 30% do valor da dívida tributária, porque a compensação é de acordo e seguindo a estrita legalidade. Isso é importante que você entenda. Ok? Então vamos lá para a nossa querida compensação, prevista aí como hipótese de extinção, artigo 156, inciso 2, artigos 170 e 170A, e acontece, prevista em lei, tratando-se de modalidade indireta de extinção do crédito por meio do confronto entre débitos e créditos, ou seja, é o confronto de contas dos débitos do contribuinte com os créditos que ele tem na hipótese de 2 pessoas serem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. O sujeito passivo possui um crédito com fisco, por exemplo, quando ele efetua um pagamento indevido de tributo. Assim, a compensação é modalidade extintiva do crédito tributário quando o sujeito passivo é devedor e credor do fisco concomitantemente ao mesmo tempo. A compensação não pode ser feita ao bel prazer do contribuinte, devendo ser feita sempre com respaldo na lei. Esse é o entendimento fundamental para o mundo dos concursos públicos. Outro ponto aí é o artigo 170 do CTN, que afirma que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Aqui é importante um ponto, que há uma diferenciação, por exemplo, na compensação do direito tributário para a compensação no direito civil. Veja que aqui a compensação é de créditos, pode ocorrer até de créditos vincendos, ou seja, créditos que estão para acontecer no futuro. A lei permite a compensação nessa hipótese, ok? Então veja que a doutrina aponta como requisitos necessários para a compensação tributária um item, fungibilidade, que significa aí que as obrigações não podem possuir natureza personalíssima, sendo fungível o bem que pode ser trocado ou substituído por outro da mesma espécie e valor, como dinheiro. Ou seja, as obrigações aí têm que ser fungíveis, isto é, podem ser trocadas ou substituídas umas pelas outras. Os bens aí têm que ser líquidos e certos, vencidos ou vincendos. Reciprocidade das obrigações, característica aí da compensação, significando a equivalência entre débitos e créditos, ou seja, tem que ser recíproco. Eu devo 1.000, compenso com meu crédito de 1.000. E, por fim, o
o importantíssimo aí, uma lei que autorize a compensação. A compensação só pode ser feita nos termos da lei autorizativa, ok? Então veja aí o CESP no concurso de juiz federal para o TRF da 2ª Região. A compensação dos débitos tributários com créditos de outra natureza, confundindo-se credor e devedor, depende de lei autorizativa de cada ente com competência para a instituição do tributo. Não basta a existência de lei federal autorizadora. Perfeito, muito bom esse item. Depende de lei. Se o tributo é municipal, lei municipal. Se o tributo é estadual, lei estadual. Se o tributo é federal, lei federal. Se o tributo é distrital, lei distrital. Então depende de lei autorizativa, sim. Veja que, sendo o crédito do sujeito passivo vencendo, ou seja, que ainda não ocorreu o vencimento, a lei determinará obrigatoriamente a apuração de seu montante, não podendo, porém, combinar redução maior que a correspondente ao abatimento de 1%. Isto é, se o crédito está vencendo para o futuro, tem que ter aí um abatimento, né, que equivale a uma questão de percentual de atualização, né, de valor monetário, né, porque ele está tendo um benefício para ele. Então, o abatimento aí é de, no mínimo, o artigo 170, parágrafo único, fala de, no mínimo, 1% ao mês, pelo tempo que decorrer entre a data da compensação e o vencimento. Isto é, se o crédito dele é vencendo, só vai vir, a gente está aqui no mês de março. Então, veja, se o crédito está vencendo no mês de junho, o que acontece? Eu vou abater, né, 1% ao mês. Vamos supor que o crédito vai vencer em 14 de junho, né? Vamos supor, então temos 14 de março, 14 de abril, um mês. 14 de abril, 14 de maio, 2 meses. 14 de maio, 14 de junho, 3 meses. Ou seja, tem que abater 3% no mínimo para fins de compensação, né, desse abatimento. É importante afirmar também que é proibida a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Isso aqui é fundamental, esse artigo 170. Se a compensação for contestada judicialmente, a compensação ela só pode ocorrer com o trânsito em julgado da sentença, né? Não pode ocorrer a extinção do crédito tributário mediante uma medida liminar. Uma medida liminar, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas o crédito tributário só vai estar extinto quando não caiba mais recurso judicial, ok? Veja aí o CESP em concurso para auditor. Abre aspas. Pode haver compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, independentemente do trânsito em julgado da decisão judicial. Falsa, muito errado este item, porque você acabou de ver comigo que só é possível a compensação se há o trânsito em julgado da decisão. Se não há o trânsito em julgado da decisão, não há esta permissão para a compensação, ok? Veja aí que o trânsito em julgado ocorre quando não cabe mais recurso da decisão judicial. Por exemplo, a compensação tributária não pode ser, como eu já falei, realizada através de concessão de liminar em mandado de segurança ou em tutela antecipada de outras ações judiciais ou ainda no caso de ação pendente de recurso. Isso é fundamental para o seu sucesso em prova. Houve, né, contestação judicial, a compensação só vai extinguir o crédito com o trânsito em julgado da decisão. Porque você bem viu, isso tem uma lógica no próprio CTN. Se for medida liminar ou tutela antecipada, não pode extinguir o crédito tributário, não pode fazer a compensação do tributo mediante tutela de urgência. Por quê? Porque requer para a extinção do crédito tributário o trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, vamos ver aí a súmula 212 do STJ. O que é que ela fala? A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar ou por antecipação de tutela. Perfeito. Perfeito essa súmula 212. Ela está interpretando o artigo 170A do CTN no sentido que medida liminar ou tutela antecipada é hipótese de suspensão. E compensação é hipótese de extinção. E para extinguir o crédito tributário, nesse caso, tem que ocorrer o trânsito em julgado. Súmula, vamos ver aqui
né, essa questão aí do concurso do Ministério Público, né, do TCE da Bahia. Abre aspas, a compensação e hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá ser deferida em mandado de segurança, ação cautelar ou medida antecipatória dos efeitos da tutela. Veja que a compensação não é hipótese de suspensão, mas hipótese de extinção da exigibilidade do crédito tributário, por isso o item é falso. Veja, por outro lado, a súmula 213. O que diz a súmula 213? O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação. Perfeito. A súmula 213, ela não contradiz a 212. Ele diz, ó, mandado de segurança é ação adequada. Agora, não pode haver, né, compensação através de medida liminar ou tutela antecipada. Ou seja, mesmo o mandado de segurança sendo uma ação adequada, tem que haver, para que ocorra a compensação tributária, para que ocorra a extinção do crédito tributário, tem que ocorrer o trânsito em julgado da sentença. Veja aí agora a súmula 460. É incabível um mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Veja que a compensação tributária, assim como o lançamento por homologação, ela é feita pelo próprio contribuinte. O próprio contribuinte faz a compensação e o fisco pode homologar de forma expressa ou tácita. Agora, o que acontece? Vamos supor, o contribuinte fez a compensação, né? E ele entra com a ação judicial para que o magistrado convalide essa compensação, ou seja, que o magistrado homologue a compensação. O que é que o STJ diz? Isto é incabível. Isto é, o magistrado não pode atuar na esfera reservada, nesse caso, para a autoridade administrativa. Isto aí, a homologação da compensação, ela está sobre o ângulo, sob o aspecto da reserva de administração. Só cabe à administração, não cabe ao magistrado. Então, o magistrado não pode convalidar, né, a compensação feita pelo próprio contribuinte. Por quê? Porque isso aí é atribuição da autoridade administrativa. O magistrado aí estaria ferindo o princípio da separação de poderes. Por que o princípio da separação de poderes? Porque ele estaria entrando numa reserva de atuação do poder executivo. Porque quem cabe aí é a autoridade administrativa fiscal. Então, o magistrado, que é poder judiciário, não pode entrar na esfera do poder executivo. Ok? Então, ele não poderia convalidar. Esse é o entendimento aí do nosso querido STJ. O STJ também diz que a opção entre compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte, né, credor, pelo indébito tributário, haja vista que constitui todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição por parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Ou seja, se há essa opção, né, ele pode, né, escolher a via. Súmula 461 do STJ, quarta súmula sobre compensação. O contribuinte pode optar, que é exatamente o entendimento que a gente acabou de falar na decisão, por receber por meio de precatório ou por compensação o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Está corretíssimo. Veja que ele fala, a súmula fala em sentença transitada em julgado. Se está transitada em julgado, é possível, ok? Aí fala também, né, por outro lado, que é impossível a compensação de débito fiscal em crédito, com crédito de precatório de natureza distinta e entre pessoas jurídicas diversas. Ou seja, se é um Estado e uma autarquia estadual, não é possível essa compensação, salvo dispositivo autorizativo de lei. Se a lei não autoriza, não é o judiciário que pode autorizar. Por exemplo, os créditos de precatórios adquiridos de uma autarquia estadual e débito tributário de ICMS perante o fisco estadual torna evidente a falta de identidade recíproca entre credor e devedor das duas relações obrigacionais. Você viu que um dos princípios da compensação é a reciprocidade, né, entre débitos e créditos, ou seja, mesmos sujeitos. Se é um sujeito diferentes, em princípio não pode ocorrer, salvo se a lei autorize, né? Aí tem que ter autorização em lei. Um abraço.